nós, setentões ou sessentões. Somos de uma geração que viveu várias vidas dentro de uma só. Crescemos assistindo Roy Rogers, Lassie, National Kid, Perdidos no Espaço e outros heróis que resolviam tudo em 30 minutos, enquanto a gente acreditava que o mundo também funcionava assim. Nosso roteiro obrigatório de infância era aula pela manhã, no início da tarde fazer os deveres, depois assistir televisão, aquelas ainda com válvula, né? Com um bombril nas antenas, e depois brincar na rua até as 8 da noite, de polícia e ladrão, esconde-esconde, bandeira salva, jogo de peão, ferrinho. Era uma liberdade que hoje provavelmente precisaria de GPS, autorização judicial e 3 aplicativos de monitoramento. Voltávamos para casa só quando nossos pais gritavam nossos nomes por completo, o que já era meio caminho andado para a tragédia doméstica. Então, lá estava a mãe, bobs no cabelo, com aquele olhar matador, mandando a gente tomar banho. E com a cara mais deslavada do mundo respondíamos: "Não precisa, mãe, nem me sujei." E o pescoço ostentava uma corrente escura e melada de pó. No parque de diversões, aqueles que sempre eram montados nos terrenos baldios, onde tinha um chapéu mexicano, a espingardinha de rolha, pescaria, onde o auge da ousadia masculina era pagar um cruzeiro novo para o sistema de som, tocar uma música e ler um bilhetinho elegante destinado para a menina de vestido azul e diadema florido na cabeça. Se ela sorrisse, pronto, era possibilidade de namoro, mesmo ela não sabendo quem foi que enviou o bilhetinho. Fomos pioneiros da tecnologia jurássica, jogávamos Space War, Pac-Man e disputávamos corrida de autorama em pista 8, onde amizades eram desfeitas por ultrapassagens criminosas nas curvas. Mas já no dia seguinte, voltávamos a ser amigos. Na escola não tinha essa história de prova com consulta, com múltipla escolha ou segunda chamada emocional. A tabuada era recitada em pé, ao lado da carteira, como se fosse juramento à bandeira. A sabatina final era um espetáculo de horror. A gente ia até a mesa da professora, colocava a mão em uma urna e tirava um tema. Uma segunda urna tinha as perguntas, eram 5, valendo 2 pontos cada uma. Não existia deu branco ou está meio certo. Existia reprovação mesmo. Ah, a merenda. Logo depois de perfilados e termos cantado o hino nacional com direito a hasteamento da bandeira e tudo, era servido Toddy ou Nescau em canecas esmaltadas, fumegantes que pareciam ter saído de um forno de fundição. Queimávamos os dedos e a beisola. Quando terminava a aula, era um barata voa. A alegria da liberdade depois de 4 horas trancados em uma sala de aula com uma professora que raramente sorria. À tarde em casa, depois de fazer os deveres, ganhávamos um trocadinho da mãe para um lanche comprado ali, na venda do seu Manuel. Um português simpático, careca, com um bigode de respeito, com as pontas arcadas para cima. Era um lugar com aroma indefinido entre mofo, bolor e infância feliz. Lá a gente comprava ovo colorido, bala puxa-puxa, coxinha de galinha, ainda com um ossinho que servia tanto para segurar o quitute, quanto para confirmar que um dia aquilo já foi uma galinha respeitável. As compras básicas da casa eram anotadas no caderninho e fechadas no fim do mês, na contabilidade da ponta do lápis e dos dedos, com uma confiança que hoje nenhum banco digital aprovaria. Estado social era ter uma calça Lee. A primeira era como a propaganda do sutiã Balizer. A gente nunca esquece. Comprada a prestação e usada até implorar a aposentadoria. Quanto mais desbotada, mais moral o sujeito tinha com os brotinhos. Quando rasgava, não era defeito, era evolução fashion. Mais tarde virava boca de sino, com quase 40 centímetros de ousadia. Perfume masculino da época tinha nomes que pareciam personagens de faroeste. Rastro, Amilcar Selvagem,
Depois surgiu o sofisticadíssimo Contouré da Niase, que transformou muito adolescente em galã autoproclamado. Um dia vimos nossas mães chorarem, sem entender direito o motivo. Choramos junto por solidariedade e susto. Depois soubemos, Kennedy tinha sido assassinado. Foi quando percebemos que o mundo real não tinha intervalo comercial. Assistimos à Guerra do Vietnã pela televisão. Uma crueldade de ambos os lados. Protestamos, abraçamos o movimento Paz e Amor. Viramos tropicalistas, hippies, cabeludos. Usamos sapato cavalo de aço. Ouvimos Beatles cantando Submarino Amarelo. E descobrimos o Woodstock, que parecia um acampamento onde valia tudo. E achávamos que a vida seria diferente depois do show. Mero engano. Aí veio o AI-5, a repressão, a tensão. Quem resolveu se meter com política descobriu que coragem não vinha com manual de instrução. Quem ficou neutro atravessou o período com menos cicatrizes, mas também com menos histórias para contar. Dentro de casa a disciplina era método pedagógico. Bastava o pai olhar torto e a gente já começava a revisar a própria existência. Se não resolvesse no olhar, a cinta dialogava. A resposta assertiva era obrigatória. Sim, senhor. A argumentação só foi inventada muitos anos depois. Fomos criados na base do enfrentamento. O medo existia, mas a fuga não era opção. Mertiolate era tudo. Remédio, teste de masculinidade e experiência espiritual. Ardia tanto que a gente quase via a luz divina. Aprendemos a reconhecer o significado de um olhar sério, a dizer com licença, por favor e muito obrigado, sem tutorial da internet. Aprendemos a ceder lugar às mulheres e aos mais velhos, respeitar limites. Ouvir adultos em silêncio e falar só depois de pedir licença, o que curiosamente nunca nos matou nem traumatizou, apenas nos ensinou a convivência. Minha geração foi moldada no sistema analógico da vida, sem botão de reset, sem salvar rascunho, sem atualização automática. Era erro e consequência e aprendizado em tempo real. Hoje, quando o espelho devolve um rosto cheio de marcas, não vejo rugas, vejo legendas. Cada vinco é uma memória que se recusou a desaparecer. Feliz de quem pôde carregar a própria história gravada na pele, lapidada por tropeços, coragem e teimosia. Feliz de quem, depois de atravessar tantas tempestades, aprende a observar a vida como quem contempla um lago sereno, sabendo que, lá no fundo, ainda mora o menino sujo de poeira, jurando que nem precisava tomar banho.